só para colocar todos, que no final a gente vai abrir para perguntas também. O que eu acho que seria interessante, você trouxe o exemplo do SAMI, né? Como foi a sua experiência? Assim, qual é a sua formação, a sua ligação com isso? E como que você começou a introduzir na promotoria? E o que está acontecendo hoje? E a experiência pessoal, eu vou compartilhar tenho duas que eu acho importante compartilhar com vocês. Mas quando eu digo a importância desse compartilhar, porque eu acho que se cada um que estiver aqui se permitir ter um contato pessoal e não só profissional com as constelações familiares, vai descobrir muito da história, muito das suas dificuldades, muitos dos conflitos. É claro que não é uma mágica, né? Não é um passe de mágica, mas assim, muitas coisas vão clarear. E aí, uma das questões que eu lanço aqui é o que cada um de nós, por que cada um de nós escolheu a respectiva profissão. E o Hellinger, ele diz que pelo menos a primeira escolha, ela é sistêmica. Ou seja, a força do sistema familiar me impulsiona para chegar naquele lugar, naquela posição, naquela profissão. Então, é uma indagação que eu faço para que cada um possa também. E eu fui, depois de muito tempo, recentemente, né, me lembrar o que me levou a chegar à escolha do direito em primeiro lugar. Antes de ser promotor de justiça, eu fui delegado de polícia também. E aí que está a minha primeira experiência com as constelações, né? Tomada de consciência. Essa não foi o assunto da minha primeira constelação. A tomada de consciência. Porque meu pai, ele é imigrante japonês, aprendeu a se comunicar com português aqui no Brasil e desempenhou a atividade comercial por muito tempo. E num determinado ponto da história dele, ele tinha um comércio embaixo, na sobreloja ele locava salas. E um dos locadores dele, olha só, falando isso em público, hein? Mas assim, eu acho que a história faz parte, tá aqui, né? Eu acho que merece esse lugar, porque é a minha história, a história do meu pai. E ele locava salas, e uma delas, o inquilino, ele começou a explorar atividades de aquelas máquinas de videopoker que eram proibidas, são proibidas, e aí, como jogos de azar, e aí ele recebeu uma notificação, houve uma batida policial, e aí estouraram todas as salas comerciais e aí foram procurar de quem eram aquelas máquinas. E aquelas máquinas eram de um inquilino que fugiu quando soube que houve uma operação policial. E aí, isso foi num sábado. Na segunda-feira, quando meu pai retornou ao comércio dele, tinha uma notificação da Polícia Civil. E nessa notificação estava apresentar-se assim que possível, não lembro as palavras, porque eu era criança, apresentar-se à Polícia Civil. Pois é, ele foi lá 2 dias depois, segunda-feira, cedinho, foi lá se apresentar. E aí, chegando na Polícia Civil, ele foi preso em flagrante, não sei como, né? Todos nós somos operadores do direito. 2 dias depois, né, ele recebe uma notificação e apresenta-se espontaneamente. Aí ele chega lá. E aí ele foi preso, foi colocado numa cela, e aí o policial falava na cabeça dele: você é um vagabundo, você não tem vergonha na cara, como pode, sua família deve ter vergonha. Aí foi, né? E meu pai nem português direito falava, e ainda aquele sentimento, né? Aquele código de honra, né? Minha honra, cadê minha honra? Meus filhos, o que meus filhos vão pensar? E ele ficou lá por 1 dia, naquelas humilhações. E é isso. Aí, nem inquérito policial houve, não houve processo, até porque não teria, né? Porque aquelas máquinas não eram dele. E
Só que isso ficou registrado, foi um trauma. Depois disso, ele abandonou a atividade comercial. Nunca mais. E aí começa a desordem na minha família, porque ele deixa o posto, né, de provedor, e quem assume aquele posto foi a minha mãe. E aí começa, né, uma série de emaranhamentos. E aí, por que eu contei isso? Fiz questão de contar isso? Porque eu, uma criança, depois de 10 anos, 15 anos, enveredo pelo direito, não sei porquê, até hoje, ou seja, agora eu sei, né? Não posso falar, agora eu sei. Prestei direito e prestei um concurso para a Polícia Civil. Não sei porquê também, porque não era o meu perfil, até hoje, né? Eu falei, uau, que interessante isso. E aí eu me tornei um delegado de polícia no Rio de Janeiro. E assim, o que a gente faz com isso, né? Com as nossas escolhas? Então, para mim, agora é puramente sistêmico, sim. Mas o que eu posso também, do meu lugar, né? Depois de ter experienciado, né? Porque meu pai experienciou, eu experienciei. Esse trauma está dentro de mim. Né? Os estudos da epigenética, né? Herança epigenética, comprovam que nós herdamos não apenas os códigos genéticos, mas todas as influências que estão em torno, todo aquele contexto externo dos traumas, das dores, dos sentimentos, vem junto, né? Então, e aí é por isso que eu faço questão de trazer à tona o porquê disso, né? Porquê das nossas escolhas? O que me levou? E muitas vezes a gente nem sabe, porque não está no nosso consciente. Eu fui me deparar com isso depois, né? E depois eu me torno um promotor de justiça. Tá, e o que eu faço com esse poder que eu tenho nas mãos inerentes ao cargo, esse poder inerente à nossa função, né? O que eu faço? Faço algo de bom ou algo para me vingar de algo que ocorreu no meu sistema? Então isso é um questionamento que eu me fiz e compartilho aqui. O porquê de nós termos escolhido a nossa função? Por quê? Porque o nosso sistema nos conduziu a tanto, né? E a segunda questão aqui foi como que eu me deparei com as constelações familiares. Também, olha que interessante, foi no início da minha carreira, né? Quando eu estava em Contagem, minha primeira comarca foi Contagem, ou seja, estava do lado de Belo Horizonte, estava muito bem, eu tive a sorte de... E aí, qual foi a primeira lotação? Contagem, mas onde? Vara de execuções criminais. Lidar com presos, né? Muito interessante também. E naquela época, no início da carreira, eu estava num dilema, porque eu tinha dentro de mim, era como se algo aqui falava, você precisa voltar, mas voltar para onde? Para casa? Né? E aí eu falei assim, mas que maturidade, isso é imaturidade? Puxa, eu estudei muito tempo, sabe? Cheguei a essa função, passei pelo cargo de delegado, cheguei na função, mas o que é isso? E doía no meu corpo, nas minhas células doía. O que era isso? Uma depressão? Se fosse hoje, talvez eu fosse diagnosticado como, você está com depressão, você está com isso ou aquilo. Mas eu nunca fui depressivo. E aí, um determinado dia, eu fuçando ali na internet, aí eu encontro constelação familiar e fui experimentar o que é isso. Não sabia o que era. E a constelação me mostrou que aquele sentimento era de algum familiar. E a pessoa que facilitou a constelação familiar não me disse de quem era. Ela me perguntou, esse sentimento de quem é? E aí a primeira pergunta, como assim de quem é? Não, mas num segundo, 5 segundos depois, me veio a resposta, caiu aqui, do meu pai, eu disse para a consteladora. E aí, ela foi mostrando ali, né, o movimento ali, e foi me dizendo, quem teve que sair? Quem teve o ímpeto de voltar? Porque meu pai, como eu disse, é imigrante japonês,
Então ele saiu do Japão com a perspectiva de retornar. O Japão estava se reconstruindo e ele falou assim, eu estou indo lá para uma perspectiva de juntar uma quantia e retornar para a terra natal. E ele não o fez, porque aqui constituiu família. Então, e aquele, de novo, né, eu prometi que eu iria voltar e não voltei. E é distante, não tem como eu voltar assim, como que eu faço? E aí aquele choro contido, né, aquele código de honra, né, de alguma forma ali afetado. E ele sentiu dores. Só que ele nunca compartilhou isso, próprio da cultura japonesa. Sofre calado. Aguenta, mas não fala nada. E aí, quando eu voltei para casa, que eu fui conversar com meu pai sobre isso, ele compartilhou realmente, foi muito difícil. E eu não podia ser fraco de compartilhar minha dor. Mas eu sentia dores. E aí que a gente entra com o conceito da herança epigenética. Então a constelação familiar traz até esse conteúdo, herança epigenética. Então quando num campo das constelações familiares, alguém fala, eu estou sentindo isso, teoria dos campos mórficos, né, de Rupert Sheldrake. Então é um outro conteúdo para quem quiser aprofundar, a teoria dos campos morfogenéticos, Rupert Sheldrake, que explica o porquê dos sistemas vivos, né, terem a tendência a repetirem. Qual é o padrão da minha história que se repete? O que no meu sistema familiar se repete? E por que eu estou aproveitando esse conteúdo? Porque quando chega, por exemplo, eu ia contar a história do paciente psiquiátrico que chegou lá pela Defensoria Pública na 17ª tentativa de suicídio. E aí a doutora Jaqueline me liga, o que você pode me auxiliar aqui? Vamos ver junto? Vamos. Aí ela traz a cliente dela, porque o familiar não sabia mais o que ele poderia fazer por aquela filha, porque era uma filha maior, capaz, uma pessoa que tinha família, que tinha uma atividade elaborativa, mas que já estava uma pessoa normal, mas já estava na 17ª tentativa de suicídio. E aí quando ela chega lá, chega ela, o pai e a defensora pública. E aí eu e a defensora pública começamos. A primeira pergunta que eu fiz a ela: quem mais, além da senhora, tentou o suicídio ou tentou e conseguiu se matar? O pai dessa moça falava assim: não, ninguém, doutor. O segredo, né? Esconder aquilo que dói, aquilo que traz dor. Ok, quando eu escondo, aparece em algum lugar. E apareceu aqui, ó, na filha, na 17ª tentativa de suicídio. E aí, quem mais? Ela disse assim: meu irmão. Aí eu falei assim: nossa, o senhor esqueceu? Ah, é verdade, agora eu lembrei, meu filho se matou. Aí, quem mais, além do seu irmão e além da senhora que está tentando, quem mais tentou? Aí o pai dela: não, mas ninguém. Aí, essa moça que estava em transe disse: minha tia. Aí eu: quem mais, além da sua tia e além do seu irmão? Ela disse: meu tio. Então, assim, padrões de repetições, né, estão aqui, estão ali. E aí, eu vou esperar dentro do meu sistema quem é o próximo? E aí, agora, quando eu tenho esse conteúdo, esse acesso a esse conteúdo, o que eu faço, né? Como promotor, olha, juridicamente eu não posso fazer nada, então o senhor pode procurar talvez um outro profissional, mas eu não posso fazer nada. Então é muito precioso esse conteúdo. E eu, como promotor, talvez eu possa conduzi-la a outra forma de atendimento, mas do ponto de vista jurídico, eu não encontrei. O que eu vou fazer? Vou propor ali uma internação, uma interdição, mas mesmo sabendo que ali não é o caso, vou segregar essa pessoa.
E tem certos momentos da nossa carreira, do nosso dia a dia, que nós nos deparamos com situações emblemáticas, em dilemas, que a gente... E talvez com um recurso, eu não vou deixar de fazer o meu papel de promotor, mas talvez com um suporte e a constelação familiar, um facilitador de constelação familiar, ele pode ser um apoio, ele pode ser, olha, os casos mais complexos eu posso encaminhar para a constelação familiar. E lá no Ministério Público de Itajubá nós trabalhamos com parcerias, então temos facilitadores de constelações familiares que de tempos em tempos prestam serviços voluntários. Então a gente vai selecionando alguns casos, encaminhando para as constelações familiares. Em casos como lá na promotoria de saúde, muitos casos de dependência, né, que as famílias procuram. Tem familiares que falam assim para mim: olha, eu não vim aqui pedir internação, porque meu filho já foi internado 10 vezes. E isso não resolve. Ele volta pior e mais violento comigo. A cada vez que ele foi internado, eu tive maior problema ainda, porque ele ficou revoltado com a minha atitude. Eu não quero a internação, mas eu quero outra solução. O que eu posso fazer? Então são situações não só que eu passo, e com certeza todos aqui, né, cada um na sua área de atuação, também devem passar, e passam, né, diariamente. E um desses casos que foi encaminhado para a constelação, porque a gente não trabalha com a promessa de resolver, né? A constelação não vem com uma promessa de resolução 100% de êxito. Não é bem assim. Ainda mais nesses casos mais complexos e emblemáticos. A gente não tem essa pretensão de vender, né, entre aspas, o produto como vai resolver o seu problema. Não. Porque antes de resolver, a pessoa tem que se empoderar. O que ela faz com isso? O que ela pode fazer de diferente? E isso, a todo momento, eu tenho esse cuidado de conversar com cada parte que é encaminhada à constelação familiar. E ela é encaminhada por um convite. Ela não é obrigada, ela não é notificada, ela não é... Eu a convido pessoalmente. Porque quando a gente lida com esse conteúdo sistêmico, tem que ter o sim da parte, né? E um sim muito convicto, e não um sim sob pressão, né? Porque eu estou diante do promotor, eu tenho que dizer sim, não. E aí, para eu conseguir esse sim, desse lugar que eu, promotor, né, e que eu, conhecedor do conteúdo sistêmico, eu tenho que saber se o sim dele está ali, do fundo do coração, da alma dele. Porque se não tiver, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Então, tem muita responsabilidade nisso também. O que eu acho que seria interessante, você falou que você convida, né? Você explicasse como você organiza a sistemática das constelações na promotoria, se é dentro promotoria, se você participa, não participa, se é coletivo. No âmbito lá da primeira promotoria, o que eu senti? Senti a necessidade de compartilhar esse conhecimento. E eu comecei a promover alguns eventos com profissionais da ajuda. Quem são os profissionais da ajuda? Toda a rede, né? Por exemplo, CAPS, AD, CAPS, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, todos os profissionais que nós, diretamente ou indiretamente, estamos ligados, né, no nosso trabalho. Por quê? Porque muitos casos que eles não encontram solução, eles encaminham ao Ministério Público para alguma providência. Ou ainda, quando há necessidade de acompanhamento do setor social, quando em algum processo ou procedimento existe a necessidade de um acompanhamento psicológico ou social, são eles que o fazem. Então, eu senti a necessidade, e eles próprios, né, nessas reuniões, nos atendimentos que eles acompanham as partes, nas minhas audiências ali,
que eu peço o comparecimento deles, até para eles saberem o que está acontecendo, porque são encaminhamentos deles, muitas vezes, né? Então, todos esses profissionais da rede que perceberam que essa perspectiva, ela traz muito mais recursos, nós começamos a fazer eventos, né? Então, inicialmente, tem uma palestra minha sobre direito sistêmico e a cada dia eu trago um tema, né, envolvendo o direito sistêmico. Seja trabalhar os princípios, seja trabalhar as ordens da ajuda, que Bert Hellinger também escreveu. E aí depois são constelados os casos que chegam à promotoria, esses casos mais complexos. Então, nesses eventos, aqueles órgãos envolvidos, Ministério Público, às vezes a Defensoria Pública está vindo também, vez ou outra, um juiz. Nós nos reunimos e com a colaboração de um facilitador de constelação familiar, nós constelamos. E nessa reunião, né, nesse evento, eu estou presente, até porque eu acho importante eu compreender onde que eu, como membro do Ministério Público, posso ajudar naquela dinâmica. Então, a constelação familiar, ela mostra quais os caminhos possíveis. E eu sabendo, e os técnicos ali, né, os profissionais da ajuda, sabendo o que é bom, o que facilita e o que dificulta, fica fácil para nortear as nossas decisões. Qual que é a minha linha de trabalho? Então, a constelação familiar, ela ajuda também nisso. Qual que é a partir do que eu vi, o que eu vou decidir? Vou decidir pela internação compulsória, vou decidir pela guarda compartilhada, ou, né, a institucionalização, ou encaminhamento. Eu não atuo na infância, mas a gente já teve a oportunidade de olhar para um caso de adoção também. E qual era a opção melhor? O abrigamento, ou uma família extensa, ou a própria mãe, ou o pai? É o caso ou não é o caso de destituição de familiar? Isso nos traz uma maior tranquilidade para decidir qual é a linha de atuação. Então, é um recurso, literalmente, é uma ferramenta que pode agregar na nossa atuação. Então, é muito rica essa perspectiva. Quando nós dizemos sim, né, para uma perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, fica mais fácil trilhar uma linha de trabalho, né, uma linha de atuação.